Olá, pessoal! Nessa nossa terceira aula a respeito de eletroquímica envolvendo pilhas e baterias, nós vamos agora de fato na parte que nos interessa, que é a pilha. Aqui eu fiz um esquema onde nós temos representado duas semicelas, onde as semi-reações irão acontecer. Como eu havia mencionado, na eletroquímica nós temos essas duas partes que juntas compõem a reação global, as semi-reações. Bom, neste primeiro momento vamos aqui apresentar algumas coisas, por exemplo, a tabela de potencial padrão de redução, que aqui eu já escrevi errado de novo, vamos corrigir. Senhor Felipe, tudo bem, faz parte, Potencial padrão de redução, justamente das duas espécies que me interessam, que é o cobre e o zinco. Cátion cobre, cátion zinco. Aqui eu deixei um elétron para mostrar o fluxo, como ele vai se desenvolver ao longo desse experimento que aqui fizemos. Perceba que nós temos neste primeiro compartimento, nesta primeira cela, uma solução de zinco e o metal zinco. Aí você fica, mas espera lá, como é que eu posso colocar cátion na presença de um metal do mesmo elemento químico? Isso não faz sentido, nós fizemos isso, na verdade, diferente. Justamente, essa disposição não está à toa. Perceba que quando nós iniciamos o nosso estudo, era a interação do nosso cátion com uma placa que contém elétrons. Se esses dois elementos químicos estão presentes, nós temos a garantia de que não ocorre reação química. Ou seja, não há uma troca do elétron, não há uma doação do elétrons por parte deste metal zinco para o cátion zinco, pois eles apresentariam, digamos que a mesma força. Então, enquanto um puxa, o outro fala sai fora, esse aqui é meu, e eles não chegam a tendência nenhuma, pois a força é igual. O mesmo se observa do outro lado, na outra cela, nessa semicela, digamos assim, nós temos aqui o cátion cobre e o metal cobre. Da mesma forma, o cátion vai tentar interagir com esta placa e não vai conseguir chegar em acordo nenhum, porque enquanto o cátion quer puxar, o metal cobre fala, sai fora, a gente tem a mesma força, você fica aí no seu lado que eu fico no meu. Cada um no seu quadrado e não acontece reação nenhuma. Isso é necessário para que não ocorram reações paralelas, pois eu não quero essa reação, eu quero uma outra reação química. Bom, nós podemos dizer, a partir da observação do próprio potencial padrão de redução, que o cátion cobre apresenta uma força muito maior em querer receber elétrons do que o próprio cátion zinco. Portanto, nós podemos imaginar que existe uma tendência deste cátion em retirar elétrons. E nós podemos imaginar que o campo elétrico que se estabelece, ele passa por toda esta fiação elétrica, que é o princípio da elétrica, inclusive, e este campo elétrico começa a atuar aqui. Uma vez que nós temos dois metais conectados a um fio, aquele campo elétrico que começou a nossa aula desde o início, ele consegue se comunicar por toda esta rede de fiação até chegar aqui, neste pobre coitado metal zinco. E aí, olha que curioso, o cobre, na forma de cátion, que tanto quer um elétron, começa a influenciar os elétrons lá do metal zinco. Por isso eu deixei esse elétron aqui. Então, olha só como esse cobre é safado, rapaz. Existe um elétron aqui girando, ao redor deste metal, o mar de elétrons. E esse elétron começa a sentir o efeito do campo elétrico lá daquele cátion cobre. Ele fica todo agitado, esse elétron, e fala, nossa, vamos lá, cara, tem alguém melhor do que o zinco, Pobre coitado. O zinco aqui vai perder esse elétron. A hora que perde esse elétron ele vai estabelecer uma corrente, vai criar um fluxo de elétrons, e eis que surge a grande maravilha. Ele vai fazer funcionar essa lâmpada. Ao que ele faz funcionar a lâmpada, ele retoma o fluxo normal de elétrons, passa pelo fio, passa pelo metal cobre, que está satisfeito, ele fica, o que você quer com esse elétron aqui?
sai fora, eu não estou querendo você, eu já tenho os meus. O elétron vai, sentindo a atração da força elétrica, finalmente encontra com quem ele mais deseja, que é o cátion cobre. Essa é a tendência que se estabelece aqui. Agora perceba que existem algumas correções que eu preciso fazer enquanto esse elétron ficou aqui dançando. Primeira correção: o nosso metal zinco vai se corroer. Agora, qual átomo de zinco, né? Nessa placa metálica existem vários átomos de zinco. Eu vou colocar primeiramente aqui, bem próximo da solução, porque os elétrons que foram perdidos, no caso aqui, né, seriam dois, inclusive, 2 elétrons que foram retirados. Nós temos esses 2 elétrons provenientes deste metal zinco aqui. Portanto, eu vou oxidá-lo, vou fazer ele perder elétrons. Vou escrever 2+. Essa indicação de 2+ indica para nós que este metal não é mais metal, é cátion. E ele não vai se estabelecer mais naquela rede de ligação metálica. Ele é obrigado a migrar para a solução, ficando aqui presente junto com a solução que já tinha, unindo aos pobres cátions zincos que estão aqui defasados sem os seus elétrons. Bom, essa observação é importante e eu vou até ressaltar. Aqui já vou mencionar que a concentração de zinco 2+ provavelmente vai aumentar, uma vez que nós temos uma quantidade a mais de cátion zinco que surgiu devido à reação ter acontecido. Os elétrons saíram do metal zinco. Então aqui nós temos este aumento da concentração. Colocando aqui aumenta a concentração. Muito bom. Agora, o que nós vamos ter que fazer com o nosso elétron que saiu do zinco metálico? E, inclusive, vale a pena ressaltar que essa nossa plaquinha ela agora vai sofrer uma leve corrosão, então ela não vai mais ficar exatamente com o mesmo aspecto. Digamos que aqui nós temos uma parte que foi corroída, digamos assim, e que se perdeu, inclusive, né? Isso aqui teria que ser subtraído. E aqui esses elétrons vão se unir agora ao nosso cátion cobre. Portanto, ao passo que eles entram aqui, nós vamos retirar o elétron, não preciso mais dele. E agora este cátion metálico não será, aliás, esse cátion não será mais um cátion, e sim um metal. Ele vai se unir à placa de cobre que aqui está presente. E isso garante para nós um aumento da estrutura dessa plaquinha, uma vez que começam a surgir mais cátions interagindo. Então a nossa placa ela vai acabar engrossando, engordando, formando uma crosta aqui, digamos, né? Enquanto que lá do outro lado a nossa plaquinha ela vai eliminar, ela vai ser retirada, né? Vamos imaginar que a nossa placa diminuiu, ela afina ou ela fica corroída. A nossa placa do lado direito ela aumenta, ela engorda, por conta dessa aderência de cátions cobre que vão se formando na forma metálica mesmo, em volta dessa placa. Perceba então outra conclusão. Ocorre aqui uma diminuição, diminui a concentração de cobre 2+, que antes estava presente. São interpretações valiosas que vão acabar ajudando em alguns exercícios. Bom, com essa lógica, deu para notar que ocorre um problema na solução, que é justamente a falta de cátions nesta parte da solução e o excesso de cátions deste outro lado da solução. Para isso que serve este recipiente, que seria um tubinho em U, um tubo de vidro no formato em U, como se fosse um canudinho dobrado em formato de U, em que apresenta essa solução de nitrato de potássio. Nesta solução de nitrato de potássio, nós podemos
pensar da seguinte maneira: os ânions nitratos, eles vão migrar ao longo deste tubo, né, passando para a solução que está aumentando a concentração de cátion, para neutralizar esse excesso de carga. Enquanto isso, os cátions potássio vão em direção a esta outra região para repor os cátions cobre que desapareceram. Esse é o papel deste compartimento, que é chamado ponte salina. A ponte salina ela tem esse papel. Ela tem o papel de equilibrar as cargas que foram surgindo enquanto os elétrons fazem as suas movimentações. Então esse é o papel da ponte salina. O elétron deu para perceber que fez a migração até esta região. Nesta região, então, nós podemos definir que ocorreu a reação de redução, ou seja, o cátodo, que é onde justamente reduz. E deste outro lado, como ocorreu uma reação de oxidação, nós temos o nosso ânodo, que é onde oxida. Em termos de eletroquímica, seria importante também nós colocarmos aqui algumas definições de nomenclatura, como agente oxidante e agente redutor. Infelizmente, isso é uma voz passiva que vira e mexe aparece em alguns exercícios. Então, todo aquele que oxida, ele promove o contrário. Ele é um agente causador da redução no outro. Portanto, esse aqui seria um agente redutor. Enquanto que aqui nós temos o cátodo, que reduz, portanto, ele reduz, assim ele é um agente causador da oxidação, ele é um agente oxidante. São termos que são importantes memorizar, que aqui estamos reduzindo. Agora nós podemos passar para uma próxima etapa, que seria o estabelecimento dessas cargas. Perceba que, para que o elétron migre em direção ao cátion cobre, nós precisamos estabelecer polaridades, que no caso aqui sempre será polo positivo no cátodo. Sempre numa pilha, o polo positivo é onde os elétrons estão chegando. Espontaneamente os elétrons vão para o polo positivo. Por isso, nós temos aqui o polo positivo. Espontaneamente, os elétrons vão até o polo positivo, que é o nosso cátodo. Já no ânodo, nós temos uma saída de elétrons, o que pode ser entendido como polo negativo, pois o polo negativo repele os elétrons. Por isso que eles saem do polo negativo e migram para o polo positivo. Então aqui eu vou representar a saída dos elétrons. Elétrons saindo do polo negativo. E aqui o elétron chegando no polo positivo. Vamos colocar aqui elétrons chegando no polo positivo. Pronto. Agora que nós temos essa associação de polaridade, cuidado, hein? Na eletroquímica existem situações onde isso vai inverter. Mas por enquanto pense nessa tendência espontânea. Os elétrons vão espontaneamente ao polo positivo. Agora, como é que nós podemos calcular essa diferença de potencial aqui nessa pilha? Nós devemos construir da mesma forma como nós fizemos na aula anterior, quais são os reagentes. Nós podemos imaginar que a reação se inicia com esta semi-reação, que é a reação de cátodo. Então vamos colar aqui essa reação, especificando, que ela é justamente a reação no cátodo. Cátodo, onde reduz. E na sequência, nós também temos a reação do ânodo, que seria a reação onde oxida. Perceba que quem oxida é o metal zinco. Portanto, aqui eu sou obrigado a construir algumas coisas invertidas. Eu vou pegar a reação, vou copiar e colar ela exatamente invertida.
Perceba que ao inverter, eu sou obrigado a inverter o sinal também do potencial. Então, no cátodo reduz, no ânodo oxida, que seria essa reação aqui. Assim nós conseguimos definir as duas semi-reações. Ânodo que oxida. Agora, somando as duas semi-reações, nós vamos conseguir construir uma global, que seria cobre 2+, reagindo com zinco metálico, produzindo o cobre metálico mais o cátion zinco 2+. Essa reação ela já tem o balanceamento dos elétrons, portanto eu não sou obrigado a multiplicar nenhuma equação por nenhum número para adequar os elétrons, mas perceba que aqui nós podemos cortar esses elétrons que estão aqui com esses daqui, quando nós fizemos aquela somatória. Lembre-se que é sempre importante colocar ânodo, né, e cátodo, organizando dessa maneira, você consegue construir o potencial padrão que será da pilha. Então, este potencial da pilha pode ser calculado pelo somatório. Vamos chamar E da pilha, que vai ser 0,34 mais 0,76. Essa nossa pilha, que envolve cobre e zinco, tem 1,1 volt. Esse será o potencial da nossa pilha. Esses potenciais serão cobrados em alguns exercícios, dependendo da associação que será feita. Qual será o metal no cátodo, qual será o metal no ânodo, e a partir das tabelas envolvendo o potencial padrão de redução, você pode construir essa lógica. Cátodo reduz, ânodo oxida. Inverta a equação do ânodo, uma vez que os potenciais são sempre de redução, você é obrigado a inverter, pois aqui é uma reação de oxidação, e também inverta o sinal. Com isso você tem o somatório dos potenciais e resultará no potencial final desta pilha. É isso aí, gente. Com isso nós podemos já desenvolver alguns exercícios envolvendo pilhas. Forte abraço e até a próxima.